Sabe aquela sensação de que a gente já esperou tempo demais e que a promessa não vai mais se cumprir? Nessa série que nós estamos começando hoje, nós vamos falar a respeito da escuridão, daqueles momentos difíceis que parece que a luz da esperança ela não vai mais voltar para a nossa vida. E nessa série de 10 vídeos eu quero te convidar a ficar conosco durante esse tempo. E nós vamos basear essa série de textos e de devocionais na revista A Luz dos Homens, que nós confeccionamos aqui na Noma. Eu sou pastor da Noma, tenho o privilégio de estar andando com esse povo maravilhoso. E nesse devocional nós vamos, durante esse período do Natal, meditar nesse aspecto das nossas vidas que muitas vezes parece uma escuridão tão densa que nós não conseguimos superar as circunstâncias difíceis da nossa vida. Eu quero te convidar a ficar conosco e a compartilhar esses vídeos que eu espero te tragam esperança e alegria, fé no meio de um tempo difícil, escuro, de treva, mas eu espero que uma fenda dessa luz que ilumina os homens atinja exatamente aonde você está hoje passando por circunstâncias difíceis. O primeiro tema do nosso devocional, eu selecionei apenas 10, esse devocional tem 28 textos, e está escrito de uma maneira maravilhosa também por outras pessoas, além de mim, e nós podemos, nesses textos, entender que a promessa que foi dada aos homens, à humanidade, ela se cumpriu, e ela está se cumprindo e vai continuar se cumprindo. Então, o primeiro texto que eu queria meditar com você fala a respeito de uma promessa feita ainda no Jardim do Éden e que está registrada em Gênesis 3,15, que diz que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E há, nesse texto que fala sobre o pecado original e sobre a queda do homem, fala de um tipo de silêncio que aconteceu naquele momento que dói. Eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência, onde você espera ouvir a voz de Deus e essa voz não acontece, não aparece, ela está silenciada. Mas nesse lugar é um silêncio que não é um silêncio de paz, mas o silêncio que vem depois de uma queda, de uma quebra, de um momento de dor, de luto, de desespero, né? E depois que uma palavra é dita, e ela muitas vezes não pode ser desdita, depois de uma perda que muda tudo que a gente está vivendo, depois de um erro que não dá mais para desfazer, foi exatamente isso que aconteceu no Éden, nesse momento em que esse texto está citando, né? O Éden conheceu esse silêncio, o Éden conheceu esse lugar silencioso, sem sirene, sem trovões, sem acusações gritadas ao céu, né, como culpando o outro, apenas uma ausência de som. E nessa ausência, que antes sempre esteve ali, é tão presente que a gente muitas vezes nem nota até que desaparece, né? A gente muitas vezes está andando num lugar sem ouvir Deus, até um ponto em que a gente precisa ouvir Deus, e aí a gente se dá conta de que aquela voz não está mais presente na nossa vida. E de repente essa voz que criava mundos, que trazia à existência coisas que não existiam, ela não é mais ouvida. E nesse lugar, nesse momento, o homem e a mulher, né, Adão e Eva, que naquele momento se escondiam atrás das árvores que antes eram abrigo para eles, naquele momento da queda, do silêncio, aquelas árvores se tornaram a trincheira, onde eles se esconderam com medo pela primeira vez, e pela primeira vez eles nomearam esse medo. Eles conseguiram dizer e representar o que esse medo significava para eles. E esse era exatamente o cenário que Adão e Eva estavam vivendo, um cenário de vergonha, de distância, de coração partido, e que acontece, né, algo improvável no meio desse caos. Deus fala. Deus fala com eles. Não é uma fala de condenação cega, não é uma fala de rejeição, não
não é uma fala de acusação, mas Deus fala com Adão e Eva no meio dessa escuridão, desse caos que eles estão vivendo, e ele faz uma promessa, que haveria uma semente da mulher, que traria a revolução que eles estavam esperando e que deveria mudar a vida deles. Então, Deus não negou as consequências para o homem, Deus não suavizou o peso do que foi perdido, mas ali mesmo, na dor e no meio do juízo, Deus introduz um fio delicado de esperança no meio da ruína. No meio desse caos, é como se Deus estivesse dizendo, em outras palavras, vocês erraram, mas eu estou aqui. E isso muda tudo, completamente tudo, porque Gênesis 3,15 não é apenas uma profecia distante de um Messias que viriam milhares de anos depois, mas é o primeiro lampejo da graça registrado na história humana. É a primeira luz que corta a espessura densa da noite. É a promessa de que o mal, por mais real que seja, por mais devastador que pareça, não tem a última palavra. Eu gosto de uma frase de Lutero, evidentemente dita milhares de anos depois, vários séculos depois, que nesse contexto Lutero entendeu uma profundidade desse momento e ele disse o seguinte, abre aspas, Deus criou o mundo do nada e enquanto não formos nada, ele não pode fazer algo de nós, fecha aspas. Entende? Que maravilhoso isso. A promessa do Éden é exatamente isso, é Deus fazendo algo do nada. Tirando luz do escuro, plantando um futuro num solo estéril. É curioso que a primeira boa notícia da história não foi anunciada num templo, não foi anunciada num altar, não foi anunciada no meio de adoradores, não foi anunciada numa multidão de seguidores. Ela veio num tribunal. E enquanto o homem é confrontado em sua culpa, enquanto o peso da separação é inegável, Deus anuncia que haverá redenção. A esperança, ela é, portanto, ela nasce não de jardins perfeitos, ela nasce entre espinhos, e talvez seja por isso que ela é tão forte. A Bíblia não começa com pessoas procurando Deus, a Bíblia começa com Deus procurando pessoas. Essa é a diferença, é a grande diferença entre religião e graça. Religião é o homem tentando alcançar a luz. É o homem construindo escadas, construindo pontes, acumulando méritos, escalando montanhas de esforço. Mas a graça é a luz que vem até o homem. Mesmo quando ele já se escondeu, mesmo quando ele já desistiu de ser encontrado, a promessa feita no Éden, ela carrega essa verdade. Deus não apaga a história para recomeçar do zero. Ele não abandona o projeto e começa tudo de novo. Ele entra na história. Ele se compromete com a humanidade quebrada, manchada, envergonhada. E ele diz, mais ou menos assim, daquilo que caiu, daquilo que quebrou, eu vou fazer nascer algo e vou levantar a partir desse lugar. Essa é a absurda beleza da redenção. Deus não trabalha só com matéria-prima nova. Ele transforma o que já existe. Inclusive e especialmente aquilo que falhou, que quebrou, que se rompeu. As histórias mais bonitas de Deus não começam com pessoas perfeitas. Começam com pessoas quebradas que ouviram uma promessa, que escolheram crer. Mas perceba uma coisa importante. A promessa ela não se cumpre de imediato e é aí que nós ficamos com o nosso coração dividido. Adão e Eva não viram a serpente esmagada naquele dia. Não testemunharam a vitória final. Eles apenas ouviram e precisaram crer. A fé, desde o início, é um exercício de paciência. É viver sustentado por uma palavra que ainda não se cumpriu completamente. É caminhar na escuridão, com os olhos fixos em uma luz que você ainda não vê, mas que sabe que está vindo.
Porque toda madrugada, por mais escura que seja, tem um fim programado. A promessa do Éden, ela nos ensina isso com profunda ternura. É a esperança na espera. Ela não é passiva, ela não é resignada, ela não é derrotada, mas é expectante, ela é atenta, ela é viva. Esperança é o modo de viver de quem aprendeu que Deus cumpre o que Ele fala, mesmo que leve uma vida inteira, mesmo que leve gerações, mesmo que no meio do caminho tudo pareça indicar o contrário. Talvez hoje o seu mundo seja parecido com o Éden depois da queda, fragmentado, silencioso, quebrado, coberto de vergonha que você carrega sozinho, escondido até de quem mais ama. Talvez você tenha perdido algo que parecia definitivo e algo que estava ali, definindo você, definindo quem você era. E agora, porque você não sabe mais quem você é, aquilo não te define mais, você está nesse lugar de escuridão. Mas lembra de uma coisa importante. A primeira palavra de esperança foi dita no meio de um momento escuro da história, de um momento de escuridão densa da história. A luz não vem depois que o caos passa, ela nasce dentro do caos. E enquanto o caos ainda está acontecendo, é a promessa que sustentou Adão e Eva naquele dia terrível, e ainda é a promessa que nos sustenta hoje. O mal não é eterno, a culpa não é o fim, a dor não é para sempre, a separação não é permanente. Existe um Deus que fala ao escuro, que toda vez que Ele fala, a criação volta a respirar, a criação volta à sua origem, aquilo que Ele programou. E quando olhamos para o início dessa história, descobrimos o padrão de toda ela. Deus promete, o homem cai, e mesmo assim, a luz volta. A promessa do Éden, ela não foi apagada. Ela não foi esquecida, ela não foi cancelada pela desobediência humana. Ela atravessou gerações, impérios, desertos, séculos, atravessou silêncios até finalmente brilhar, completamente, irrevogavelmente num rosto humano. Mas por hoje, guarde uma coisa no teu coração que é um tesouro. Toda vez que o escuro parecer definitivo, toda vez que a noite parecer longa demais, lembra de uma coisa: a primeira promessa foi feita no meio do caos, do escuro, das trevas. E Deus nunca quebrou a sua promessa. A luz, ela sempre volta a brilhar. Eu quero te convidar a permanecer nesse lugar de fé, de esperança. Porque, como eu disse, basta uma fenda, uma pequena luz, um pequeno raio de luz no meio do nosso caos para fazer tudo voltar a um lugar especial para aquilo que Deus quer. Então, permaneça nesse lugar. Esse é um tempo que nós estamos entrando numa época tão maravilhosa, deliciosa que é o Natal. Eu quero te convidar a buscar e manter sua fé em Jesus, porque Ele sim pode fazer por nós tudo aquilo que está quebrado voltar ao estado original, tudo aquilo que está fragmentado voltar a ser inteiro. Então eu te convido a clicar no sininho para continuar recebendo esses vídeos. Eu te convido a compartilhar esses vídeos com pessoas que hoje estão nesse lugar, sem fé, sem esperança, sem expectativa de que algo bom possa acontecer na sua vida, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.